Que bom estarmos juntos para continuarmos nossa conversa a respeito da missão, visão e os valores da igreja. Na semana passada nós conversamos sobre o primeiro dos 4 valores que caracterizam nossa igreja e que servem de baliza para a nossa jornada enquanto comunidade de discípulos de Jesus. Entendemos que o que Deus nos chamou para fazer é honrar a Deus vivendo e partilhando a vida de Jesus, e esta é a nossa missão. Entendemos que o que Deus nos chamou para ser é ser uma comunidade de fé relevante em seu contexto e plantadora de novas igrejas, e esta é a nossa visão. Entendemos que o que Deus estabeleceu para nossa preservação e crescimento pode ser expresso em 4 valores que são interdependentes, ou seja, precisam trabalhar unidos como 4 pés de uma mesa. Nossos valores são reformada, evangelizadora, transformadora e relevante. E nesta série, Os Bastidores da Igreja, a Igreja por Trás da Fachada, estamos apresentando nossa declaração de missão, visão e valores. Esta série tem como alvo principal os membros de nossa pequena comunidade de fé e aqueles que porventura desejem abraçar esta igreja como sua. Ou ainda, aqueles que se sintam curiosos para saber o que faz uma igreja ser como ela é. Sendo assim, hoje daremos continuidade ao nosso primeiro valor, que é uma igreja cristã reformada. Declarar que somos uma igreja reformada significa dizer que nossas raízes se encontram na reforma protestante do século XVI, cujo marco histórico é o dia 31 de outubro de 1517, quando um monge, conhecido como Martinho Lutero, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses que questionavam práticas e crenças da igreja cristã. Na semana passada, visitamos um dos legados da reforma, que é os 5 solas, palavra latina que pode ser traduzida como somente Cristo, somente a graça, somente as Escrituras, somente a fé, glória, somente a Deus ou somente a Deus glória. Hoje, na segunda parte da exposição deste valor, cristã reformada, que nos preserva de desvios e ao mesmo tempo nos desafia ao crescimento integral, quero apresentar o que ficou conhecido como 5 pontos do calvinismo. Por que quero fazer isto? Porque este conjunto de verdades bíblicas, assim como as verdades bíblicas sistematizadas nos 5 solas, estão sempre na fundação de nossas construções, ou seja, em nosso ensino, em nossa pregação e em nossa prática como comunidade de fé, como igreja de Cristo Jesus. E antes de serem frutos decorrentes do movimento reformado, cujo marco é o século XVI, eles são verdades bíblicas contidas na palavra de Deus e organizadas como balizas para que sejamos fiéis às Escrituras Sagradas e ao Deus que se revela nelas através da ação do Espírito Santo. Sendo assim, vou organizar a exposição deste valor em 3 partes. A primeira parte será a história dos 5 pontos do calvinismo. A segunda, o ensino bíblico sintetizado nos 5 pontos do calvinismo. E, por último, o valor e o lugar das verdades bíblicas sistematizadas nos 5 pontos do calvinismo. Então, quando declaramos que somos uma igreja cristã reformada, automaticamente reconhecemos limites que precisam ser respeitados para a nossa preservação e limites que precisam ser testados para o nosso crescimento. E os 5 pontos do calvinismo é um destes limites. Mas qual é a história dos 5 pontos do calvinismo? No século XVI, houve um professor no seminário da Holanda, cujo nome em latim era Jacobus Arminius.
Ele viveu de 1560 a 1609. Após sua morte, no ano de 1610, um grupo aproximadamente de 46 teólogos, seguidores do ensino de Armínios, apresentou ao parlamento holandês os 5 pontos principais da doutrina de Armínios, que formavam uma clara objeção, um protesto à posição teológica da Igreja Reformada Holandesa. As igrejas reformadas holandesas, juntamente com as principais igrejas europeias, subscreviam a Confissão de Fé belga e a Confissão de Fé de Heidelberg, ambas baseadas diretamente na Reforma Protestante. Diante do protesto dos seguidores de Armínios, o parlamento holandês decidiu se reunir e avaliar a matéria. Essa reunião ficou conhecida como o Concílio de Dort, uma referência à cidade onde ele foi realizado entre os dias 13 de 11 de 1618 e 9 de 5 de 1619. Acredito que é importante informar aqui que o reformador João Calvino já havia morrido em 1564, bem antes desse concílio de Dort. Isso quer dizer que os 5 pontos do calvinismo não foram escritos por João Calvino, mas foram baseados em sua extensa obra, que inclui comentários cuidadosos de todas as cartas paulinas. O Concílio de Dort analisou os 5 pontos da doutrina de Armínios durante quase 6 meses, em 154 sessões, onde discutiram à luz das Escrituras Sagradas e de maneira muito criteriosa os argumentos dos discípulos de Armínios. O concílio, iniciado em 13 de novembro de 1618, encerrou-se então no dia 9 de maio de 1619, com uma rejeição total ao que foi proposto nos 5 pontos da doutrina de Armínios. E o documento, formulado em resposta ao protesto dos seguidores de Armínios, ficou conhecido então na história como os 5 pontos do calvinismo. Mas, antes de avançar para o próximo ponto de nossa exposição, para que ninguém aí fique morrendo de curiosidade, vou citar aqui resumidamente os 5 pontos do pensamento de Armínios, entregue em forma de protesto ao parlamento holandês pelos seus seguidores. O primeiro ponto, nós poderíamos chamá-lo de livre-arbítrio ou capacidade humana. Este ponto afirma que o homem é suficiente e é livre para escolher ou Deus ou escolher Satanás. Então está no homem a suficiência e a liberdade para escolher Deus ou Satanás. O segundo ponto se chamava eleição condicional. Este ponto afirma que Deus elegeu para a salvação somente aqueles a quem, por sua prévia ciência, sabia de antemão que viriam a aceitar Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, a escolha primeira seria do homem, e Deus sabia o que iria acontecer e conheceu a decisão de maneira antecipada. O terceiro ponto se chama redenção universal ou expiação geral. Este ponto afirma que Cristo morreu para salvar a quem, exercendo a vontade livre, decida aceitar a vida eterna. Cristo teria morrido, então, para salvar não um em particular, mas qualquer que aceite por sua própria vontade a Cristo e a vida eterna. O quarto ponto do argumento de Armínios era que a obra do Espírito Santo na regeneração é limitada pela vontade humana. O que isso significa? Você vê que embora o Espírito de Deus procure levar todos os homens a Cristo, uma vez que Deus ama todas as criaturas, o homem, por sua própria vontade, pode resistir ao Espírito.
pode resistir ao Espírito se assim o quiser. Então, o homem pode se opor a Deus e, finalmente, como alguém comenta, ser como Deus. Exatamente como a serpente prometeu a Eva que se ela comesse do fruto, ela seria como Deus. Então essa doutrina de Armínios dá ao homem a capacidade de resistir à vontade de Deus que quer salvá-lo. E o último ponto, defendido por Armínios e apresentado por seus discípulos, é chamado de cair da graça. A doutrina arminiana, como ficou conhecida depois, concluiu por ser um ato exclusivo de competência humana aceitar ou rejeitar Cristo, é dada então ao homem a possibilidade de mudar de ideia e então perder sua salvação. Estas foram as 5 doutrinas que os seguidores de Armínios apresentaram ao parlamento holandês, a fim de refutar as verdades bíblicas que foram reafirmadas no século XVI na Reforma Protestante e que foram adotadas então pelas igrejas reformadas na Holanda e pelas principais igrejas reformadas na Europa. Quando nós declaramos então que nós somos uma igreja cristã reformada, automaticamente nós estamos reconhecendo limites que precisam ser respeitados para a nossa preservação aqui enquanto comunidade de fé, como Igreja Presbiteriana do Boa Vista. E também limites que precisam ser testados para o nosso crescimento. E os 5 pontos do calvinismo é um destes limites. E a pergunta agora que a gente já sabe a história é: qual é o ensino bíblico sistematizado nos 5 pontos do calvinismo, ou naquilo que foi conhecido como os 5 pontos do calvinismo. Então, as afirmações do parlamento holandês, que ficaram conhecidas como os 5 pontos do calvinismo, eram, antes de tudo, afirmações bíblicas sistematizadas em forma de declarações, que ficaram organizadas desta forma. Primeiro ponto, depravação total. Segundo, eleição incondicional. Terceira, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. E quinto ponto, perseverança dos santos. Ao olhar cada um deles de maneira individual, ainda que breve, nós entendemos que o termo depravação total vem do entendimento bíblico de que o homem é escravo de Satanás e está morto em seus delitos e pecados, sendo incapaz de, pela sua própria vontade, orientar-se na direção de sua própria salvação. Sendo necessário, então, que Deus primeiro o vivifique, ou seja, o regenere, para que só então ele possa crer em Cristo Jesus. Essa declaração sintetiza a compreensão bíblica da queda. A Bíblia afirma que Deus criou a humanidade moralmente reta, mas que esta humanidade se extraviou e agora não pode sozinha mudar sua própria natureza, que está deteriorada, mortificada pelo pecado. Eis algumas citações bíblicas que corroboram com este entendimento. Em Eclesiastes 7:29, o sábio Salomão escreveu: assim cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de intrigas, sendo a primeira das intrigas a intriga que Satanás propôs aos nossos primeiros pais. Quando nós lemos o profeta Jeremias, ele vai dizer assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também, vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar
o mal, estão acostumados a praticar o mal por causa da queda. Em Colossenses, o apóstolo Paulo escreve: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Deus nos resgatou de um domínio sobre o qual nós estávamos, o domínio das trevas, porque foi nesse domínio que nós passamos a viver depois da queda. E ali, então, escravos do pecado, escravos de Satanás, somos transportados para um outro reino, que é o reino de Cristo Jesus. E ainda em Efésios, o mesmo apóstolo Paulo escreve: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida, deu vida aos que estavam mortos juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça, pela ação e iniciativa divina, vocês são salvos. É necessário ser vivificado para poder crer. É necessário receber vida, porque estávamos mortos, para que então possamos crer. Depravação total não significa, preste atenção, não significa que todos os seres humanos são completamente depravados, tanto quanto poderiam chegar a ser. Não significa isso. Não significa que o pecador não tem nenhum conhecimento inato de Deus, e nem tampouco que não tenha uma consciência que discirna entre o bem e o mal. Não é isso que nós estamos dizendo com a depravação total. Nós também não estamos dizendo que o homem pecador nós estamos dizendo que o homem pecador raramente admira, não é raro, ou melhor, não é raro perceber que o homem mesmo pecador, ele pode sim admirar o caráter e os atos virtuosos de outras pessoas e os seus próprios. Nós não estamos dizendo que o homem seja incapaz, ou que o ser humano seja incapaz de afetos, que ele seja incapaz de atos desinteressados, altruístas. Não é isso que nós estamos dizendo. Que ele não possa fazer isso em relação aos seus semelhantes. A depravação total também não significa que todos os homens não regenerados, em virtude de sua pecaminosidade inerente, se entregarão a todas as formas de pecado. Não é isso. Mas significa o seguinte: que a personalidade do ser humano foi afetada como um todo pela queda. E o pecado, sim, atingiu todas as faculdades humanas, a vontade humana, o entendimento humano, as afeições humanas e assim por diante. Então a imagem e semelhança de Deus impressa na humanidade, na criação, foi maculada pelo pecado, não havendo mais sequer uma centelha sequer preservada intacta. Tudo foi manchado pelo pecado. É isso que significa depravação total. Essa é a doutrina bíblica da depravação total. O segundo termo, que é o termo da eleição incondicional, vem do entendimento bíblico de que a escolha de alguns homens para a santidade e para a vida não se baseia em nenhum mérito ou em nenhuma virtude humana, nem mesmo na fé, nem mesmo no arrependimento, mas unicamente no amor e na misericórdia de Deus, que expressa sua livre e soberana vontade, revelando amor e misericórdia àqueles a que Ele quer revelar. Sendo assim, a fé e o arrependimento não são condições para a salvação, mas são resultados da eleição de Deus. O meio que Deus escolhe para aplicar a salvação nos seus eleitos é por meio, sim, aí sim envolve o arrependimento, aí sim envolve de nós a fé. Deus não elege porque antevê arrependimento e fé, mas Ele produz arrependimento em fé porque Ele elegeu, porque Ele decidiu salvar. E antes que qualquer um de nós se apresse, deixe-me lembrar a todos uma advertência de um grande homem de Deus chamado Kuyper.
Pois ele nos adverte que quando tratamos de quem será salvo, estamos tocando na secreta vontade de Deus e, portanto, devemos lembrar, diz ele, devemos lembrar que estamos lidando com um profundo mistério, que estamos em terra santa, onde os anjos temem pisar, que o homem finito não pode nem começar a compreender o Deus infinito e que, portanto, temos que ser sóbrios, evitando escrupulosamente qualquer especulação humana e apoiando-nos estritamente na segura palavra de Deus. Vejamos algumas citações bíblicas que corroboram com este entendimento. Efésios capítulo 1, verso 3 a 5, o apóstolo Paulo escreve: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da vontade dele, de sua vontade, escreve o apóstolo Paulo. O apóstolo João escreve no seu evangelho, ele relata as palavras de Jesus, que disse o seguinte em João 15, versículo 16: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. E ainda o apóstolo Paulo, na sua carta à igreja de Roma, aos Romanos, capítulo 3, verso 10 ao 12, ele escreve o seguinte: como está escrito, ele faz uma lembrança do que Moisés disse, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram e tornaram-se juntamente inúteis. Não há um justo sequer, não há ninguém que por si mesmo possa buscar a Deus. Eleição incondicional não significa que Deus não ame toda a humanidade, mas significa que a Bíblia afirma o amor universal de Deus e, ao mesmo tempo, a Bíblia afirma sua ação incondicional na salvação. Conforme o apóstolo Paulo escreve ainda aos Romanos, quando ele diz: e então que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois ele diz a Moisés, desculpa, aquele texto anterior não era uma citação de Moisés, né? Aqui é uma citação de Moisés. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou esforço humano, escreve o apóstolo Paulo, mas da misericórdia de Deus, que é uma expressão do seu amor. Então, quando nós pensamos nesse tema, eleição incondicional, nós estamos falando desse conjunto de verdades bíblicas que afirmam sim, Deus ama toda a humanidade, mas afirmam também que o homem sozinho não pode ser salvo e que Deus então, de maneira unilateral, age para salvar a humanidade. Ele vivifica o homem, ele regenera o homem para que esse possa crer em Cristo Jesus. O terceiro ponto, o terceiro termo é a expiação limitada. Vem do entendimento bíblico de que a expiação ela é completa em sua suficiência, mas ela é limitada em sua extensão. Ou seja, o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo na cruz é suficiente para salvar a humanidade inteira, mas se aplica apenas nos eleitos para a salvação, isso é, para aqueles que Deus decidiu salvar. Vejamos algumas citações bíblicas que corroboram com este entendimento. Mateus capítulo 20, versículo 28, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas veio para servir
e dar a sua vida em resgate por muitos. Palavras de Jesus. Perceba que Jesus diz que Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não diz, eu vim dar a minha vida em resgate de todos. Embora o seu sacrifício seja suficiente para salvar todos. Ainda em João capítulo 10, versículo 11, versículo 14 e 15, Jesus também diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Apenas pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, continua ele. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. E dou minha vida pelas ovelhas, isto é, pelas ovelhas que são dele, que conhecem a ele, assim como ele conhece as suas ovelhas. É importante destacar que o termo, ainda a expiação, que é o termo aqui usado, expiação limitada, é o processo da união de duas partes, antes alienadas, isso é, separadas, para que agora elas formem de novo, ou formem finalmente uma unidade. O pecado havia estabelecido uma separação entre Deus e o homem. Nós temos um problema com Deus, e o problema que nós temos com Deus é o pecado que nos separa dele. Então Jesus, através de sua obra na cruz do Calvário, ele remove a culpa do pecado, ele restabelece a nossa união com Deus, a união entre Deus e o homem. Desta forma, expiação limitada não significa, preste atenção, expiação limitada não significa que a obra expiatória de Cristo tenha sido incompleta ou seja imperfeita, mas significa que a obra expiatória de Cristo foi completa e perfeita, sendo então o termo limitada aplicável apenas à extensão da expiação. Isso significa que o sacrifício de Cristo é suficiente para a salvação da humanidade toda, mas só é eficiente para salvar os eleitos, para salvar aqueles a quem Deus deseja, quer, está e vai salvar. Em seguida, nós encontramos um outro termo dentro dos 5 pontos do calvinismo. A graça irresistível ou a graça eficaz. Isso vem do entendimento bíblico de que a graça que Deus estende ao ser humano para efetuar a sua salvação não pode ser recusada, porque foi decretada por Deus, e os decretos de Deus sempre se cumprem, a sua vontade sempre se cumpre, ou seja, aqueles que Deus elegeu para a salvação não resistirão ao chamado divino para a salvação, porque é o Espírito Santo que age nesse chamado, e ninguém pode resistir ao toque do Espírito Santo de Deus. Veja a citação bíblica que corrobora com isso, corrobora com esse entendimento. Nós temos lá João capítulo 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo, são palavras de Jesus, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando da sua morte e da sua ressurreição. Se eu não for, o conselheiro, que é o Espírito Santo, não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, olha, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Entenda algo importante: as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, participam da salvação humana. O Pai elege, o Filho, que é Cristo, redime. E o Espírito Santo aplica a graça redentora de Deus naqueles que Deus decidiu salvar, chamando-os de forma irresistível para a salvação. Então, graça irresistível, preste atenção, não significa que Deus force o ser humano, que Deus force o ser humano a uma decisão, mas significa que o Espírito abre o nosso coração de tal forma que não podemos resistir à sua ação, que conquista o nosso coração e abre o nosso coração
para Deus e para a salvação que Deus nos traz em Cristo Jesus. Por fim, o termo perseverança dos santos vem do entendimento bíblico que se o homem é totalmente depravado e não pode fazer nada para ajudar a si mesmo no que diz respeito às coisas espirituais, se Deus é absolutamente soberano na questão da eleição, da salvação, fundamentada tão somente na sua própria vontade, se a morte de Cristo realizou em favor dos eleitos, assegura-lhes a salvação, e se Deus chama os eleitos de maneira irresistível, conclui-se então que Deus assegurará a salvação até o fim daqueles que Ele decidiu salvar. Ou seja, haverá perseverança na fé até o fim da jornada. Vejamos alguns textos bíblicos que corroboram com esse entendimento. Em Jeremias capítulo 32, versículo 38 a 40, o profeta diz, eles serão, Deus diz através da boca do profeta, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Darei a eles um só pensamento e uma só conduta, para que me temam durante toda a sua vida, para o seu próprio bem e o de seus filhos e descendentes. Farei com eles uma aliança permanente, jamais deixarei de fazer o bem a eles, e farei com que me temam de coração, para que jamais se desviem de mim. Nós sabemos que essa promessa não era uma promessa ao Israel que era o descendente sanguíneo de Abraão, mas para todo Israel que é descendente pela fé de Abraão. O Israel e os gentios que possuem a mesma fé que Abraão teve em Deus, aguardando a terra que não era a terra prometida, mas era a terra que Deus estava reservando em Cristo Jesus, o novo céu e a nova terra, para todos aqueles que creem. Por fim, podemos lembrar ainda Filipenses, capítulo 1, verso 6, onde o apóstolo Paulo diz de forma sintética o seguinte: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, boa obra de salvação em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, perseverança dos santos não significa que agora podemos viver de qualquer jeito, mas significa que o Deus que começou a operar na vida daqueles que Ele salvou, não deixará de agir até o fim. Essas são, de forma muito resumida, as verdades bíblicas sintetizadas ou sistematizadas naquilo que é chamado de os 5 pontos do calvinismo, que não é um escrito de Calvino, mas é algo que veio, como eu coloquei lá atrás, de um concílio, o concílio de Dort, quando pessoas trouxeram novas doutrinas, essas doutrinas novas foram avaliadas e então foi ratificado aquilo que foi assim firmado na Reforma Protestante. Os mesmos valores, foi de novo, não, esses são os valores bíblicos, depois de estudar cada um dos argumentos que os seguidores de Arminius trouxeram. Então, quando nós declaramos que somos aqui hoje, nós declaramos que somos uma igreja cristã reformada, automaticamente reconhecemos limites que precisam ser respeitados para a nossa preservação e limites que precisam ser testados para o nosso crescimento. E os 5 pontos do calvinismo é um destes limites. Mas qual é, por último, para a gente poder terminar, qual é o valor e qual é o lugar das verdades bíblicas sistematizadas nos 5 pontos do calvinismo? O que isso tem a ver com a gente hoje, comigo e com você? Então, o valor dessas verdades bíblicas sistematizadas nos 5 pontos do calvinismo repousa sobre 2 palavras, que eu já disse elas aqui durante a nossa conversa: preservação e crescimento. Você já pegou a estrada, uma estrada bem sinalizada de noite? Aquelas que tem aquelas luzinhas, que alguns chamam de olho de gato, demarcando os limites da pista. Você lembra disso? Você já teve essa experiência de viajar à noite e ver aquelas luzinhas na estrada, demarcando os limites da pista, que fazem com que o viajante, ou que tem para o viajante a mesma função que esse valor cristã reformada traz para a comunidade de fé.
Elas dizem o que para nós? Elas dizem quais são os limites de até onde podemos e até onde devemos ir. E os limites que nós não podemos ultrapassar e não devemos ultrapassar. Saber os limites de uma estrada nos preserva de acidentes. Nos auxilia nas curvas perigosas e nas pistas escorregadias. Saber dos limites de uma estrada gera também crescimento, pois amplia o nosso raio de ação e nos desafia a aproveitar cada oportunidade para ir mais longe, com maior efetividade e com maior segurança. Você já acompanhou uma construção? A partir do ponto zero, ou seja, a partir da fundação de uma construção de uma casa, de um prédio ou de algo do tipo. A partir daquele momento que você faz a demarcação do terreno e das brocas que perfuram o solo e depois são cheias com ferragem armada e com concreto. Você já teve essa oportunidade de ver isso? O lugar dessas verdades bíblicas sistematizadas nos 5 pontos do calvinismo é na fundação da construção. Elas mantêm o edifício em pé, de forma segura. Mas o belo, presta atenção nisso, o belo e o atraente em um edifício não é só a fundação, mas é o projeto arquitetônico do arquiteto. Sendo assim, em cada mensagem, em cada aconselhamento, em cada culto, em cada serviço cristão em nossa comunidade, na forma que nós enxergamos o mundo ao nosso redor, as verdades bíblicas sintetizadas nos 5 pontos do calvinismo estão na fundação e precisam permanecer, preste atenção, precisam permanecer na fundação, ali na fundação, para que o nome mais ouvido aqui na arquitetura da igreja, na fachada da igreja, seja o nome de Cristo Jesus e nada mais. É o nome de Cristo que é honrado. Essas coisas permanecem na fundação. Com isso estou dizendo que tudo o que conversamos hoje está presente o tempo todo e permanecerá na fundação da nossa construção, deixando que o nome de Jesus seja glorificado no edifício que é a igreja, no edifício que sou eu e você. Para que Jesus seja o centro de tudo. Para que Ele seja a fachada, a nossa fachada para o mundo. As verdades bíblicas contidas nos 5 pontos do calvinismo, assim como o termo 5 pontos do calvinismo, permanecerão como colunas que formam um alicerce sobre uma rocha, e a rocha é Jesus, do qual esses 5 pontos falam, da obra, da ação de Jesus Cristo, da Trindade, sem nunca ofuscar a fachada, que também é Jesus, que é o Jesus que veio salvar e veio buscar o perdido e que nos chamou a ser sal da terra e luz do mundo, convidando as pessoas nas quais o Espírito está agindo a se renderem a Cristo Jesus e terem a sua vida transformada por Ele. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a preservar cada coisa em seu devido lugar e a crescer para a glória de Deus. Eu queria orar com você. Bondoso Deus, hoje visitamos, ó Deus, temas difíceis, ó Deus. São difíceis de entender, Deus. Eles ferem alguns sensos comuns que nós temos, Deus, na nossa mente, no nosso funcionamento. Eles nos desafiam porque são pensamentos mais altos do que os nossos pensamentos conseguem alcançar. Mas são essas coisas, Deus, que fazem do Senhor Deus. E nós, teus filhos, criaturas do Senhor, criados pelo Senhor. É isso que nos faz perceber, Deus, que o Senhor está nos céus e nós aqui na terra, Senhor. Que o Senhor está em glória, em luz inacessível, Senhor. E nós somos objetos da Tua graça e do Teu amor, que nos criou, que diante de nossa queda resolveu o problema que nós criamos, que é o pecado, que é a rebelião,
E agora, Deus, perceber que o Senhor tem cuidado e que o Senhor nos ama e que o Senhor nos chama a ser teu povo. É a nossa alegria, Senhor. Não compreendemos todas as coisas, mas o Senhor nos deu faculdades intelectuais, espirituais, mentais, para compreender verdades presentes nas Escrituras Sagradas. E o Senhor não nos chamou para harmonizá-las todas, ó Deus, mas o Senhor nos chamou para nos submeter à Tua palavra revelada nas Escrituras. É nessa atitude, Deus, que nós refletimos em tudo o que refletimos hoje. Como gente que se curva diante de Ti, Pai. Que reconhece que Tu és Deus e Tu sabes tudo. Que em Ti todos os mistérios se encontram e se explicam, mas nossa mente ainda não pode alcançá-los, porque nós estamos, ó Deus, maculados pelo pecado. Nós que cremos fomos regenerados, mas ainda convivemos nesse embate das duas naturezas, de sermos nova criatura em Cristo Jesus, mas ter o velho homem vivendo também dentro de nós. Bondoso Deus, ajuda-nos, para que o Senhor e a Tua vontade cresçam em nossa vida, e nós mesmos e a nossa vontade carnal diminua cada vez mais, para que vivamos para a Tua glória, para que sejamos, ó Deus, para o mundo uma bela fachada, uma bela igreja, cuja fachada tem um nome estampado, e esse nome estampado é Jesus, para que o mundo creia e para que nós sejamos fiéis àquilo que o Senhor nos chamou para ser. Abençoa-nos, Senhor, que esse valor, que é ser uma igreja cristã reformada, nos preserve da infidelidade para com o Senhor e com a Tua palavra, mas que ela também, Deus, gere em nosso crescimento, nos desafie a crescer e ir até onde o Senhor quer que nós estejamos indo, Pai. Para a Tua glória e para o Teu louvor oramos. Amém, Senhor. Que Deus abençoe o seu domingo. Esse domingo acabamos gastando um pouquinho mais de tempo, porque o tema não foi possível reduzir mais do que isso, mas foi bom estar com você. Queria que você continuasse acompanhando. Nas próximas semanas, nas próximas 3 semanas, trabalharemos nossos próximos 3 valores. Que Deus abençoe a tua vida. Se Deus nos permitir que possamos nos encontrar às 19 horas, no nosso culto online. Deus abençoe você.